O Viário mencionou a entrevista do Malafaia, eu vou mostrar um pouquinho aqui, porque essa turma, além de tudo, é barra pesada e é a mesma passação de pano, né? E a tentativa agora de limpar a barra do Bolsonaro é também a tentativa de limpar a barra do Trump. Essa é a verdade dos casos. E por que ele fica tão incomodado? Depois, se o Viário quiser comentar aqui, é interessante. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável pelo que aconteceu em 2017, onde a esquerda tacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar a baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto. Quem tentou matar? Quem foi atrás de Lula? Esse papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de criticar presidente, ninguém tinha medo de criticar Congresso, ninguém tinha medo de criticar STF, e agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Danús, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora fala de Bolsonaro Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Ô, Viário, por que esse homem, dessa maneira tão histérica, defende o Bolsonaro tanto assim? O que ele ganha com isso? O que está por trás desse negócio aí? Bom, primeiro vamos separar. Primeiro vamos falar da histeria dele e depois falar disso. Por que ele é histérico dessa forma? Eu vi gente falando ontem, desavisada, gente que não acompanha o Malafaia, dizendo assim que ele faz isso só porque é com mulher. Não, gente, ele faz isso com todo mundo, tá? Não é só com mulher, não. Tem nada a ver com mulher. Ele faz todo mundo. Por quê? Porque ele não tem argumento. Então ele tenta intimidar o interlocutor através de grito. A pessoa que está debatendo com ele não vai querer nem fazer outra pergunta porque não vai querer ouvir os gritos dele. Então ele acaba ganhando na desistência do outro que não aguenta ouvir ele falar. Então ele é histérico com todo mundo. Tá? É bom deixar isso aí claro. Tem nada a ver de macho e fêmea, machismo e coisa. Não. Ele é assim com todo mundo na mesma proporção. Quanto à entrevista em si, que eu vi toda ela, esse recorte é interessante porque começa com aquela velha máxima do bolsonarismo, né? Tá, mas e o Lula, hein? E o PT, hein? Começa, é isso que tá no pano de fundo, né? Ele não responde o que é perguntado e transfere querendo trazer coisas do Lula e do PT. A defesa dele ao Bolsonaro é uma questão muito importante, porque ela não é de hoje, ela começa em 2014, num momento bem crítico do país, né? Começa em 2014, sobretudo no casamento da Michelle com o Bolsonaro, e ali ele faz um acordo, ele faz um trato que vai culminar, inclusive, na escolha de um ministro para o STF. Ali cria-se um acordo. E por quê? Não porque havia a dificuldade de colocar um ministro evangélico no STF. Não, era uma briga do Malafaia que existe até hoje com o Edir Macedo, uma coisa completamente paralela. O Edir Macedo tem um poder na frente parlamentar evangélica infinitamente maior do que o Malafaia. O Malafaia, grosso modo, tem só o Sóstenes Cavalcante, só. Enquanto que o Edir Macedo tem um partido para chamar de seu. Então, é uma briga muito forte do Malafaia que sonha em ser o Edir e nunca vai ser. Tentou ter programa de televisão, teve que suspender o programa de televisão porque não conseguia pagar o programa, e o Edir já tinha sua própria emissora.
Então, ele sempre teve essa medição de força com o Edir. Debateram várias vezes em TV aberta, discutiram. Ele tentou ser histérico com o Edir com calma, com elegância, deu um nó nele. O Edir é muito mais perspicaz do que ele. Então, ele tenta isso. Conseguiu um ministro do STF, algo que o Edir nunca conseguiu e talvez nem vá conseguir. Esse apoio ao Bolsonaro é um acordo que dá ao Malafaia a garantia de que vai frear o avanço do Edir Macedo na frente parlamentar evangélica, colocando, por exemplo, o Sóstenes Cavalcante como líder numa única vez na vida da frente parlamentar evangélica onde não houve aclamação para a presidência. Era sempre aclamação, não houve, não chegaram num acordo, teve uma briga muito forte que conduziu o Sóstenes Cavalcante, que é o homem do Malafaia. O Malafaia quer o Sóstenes agora no mínimo para Senado, e ele conta com o apoio da família Bolsonaro para isso. No mínimo, colocar o Sóstenes como Bolsonaro. Então, como Senado. Então, na verdade, a defesa do Bolsonaro é a defesa dos interesses e dos poderes do Malafaia dentro do Legislativo, dentro do Congresso Nacional, porque é a esperança dele. Se o Bolsonaro cair fora, ele precisa de uma chapa pura, ele já falou isso várias vezes, só que ele não explica o que é a chapa pura. A chapa pura que ele indica é uma chapa bolsonarista por excelência no que significa os acordos com o povo evangélico dele. Quando ele fala o povo evangélico, não envolve a IURD e nem as demais neopentecostais. É ele ter a expansão evangélica dentro do Congresso, que só, e aqui eu fecho com a parte importante, só o Bolsonaro prometeu isso para ele. Só. E por que o Bolsonaro prometeu? Por influência da Michelle, que nunca foi uma fiel dizimista da igreja do Malafaia, mas que sempre frequentou a igreja do Malafaia por gostar das palavras do Malafaia enquanto pastor. Então, esse acordo foi feito, só o Bolsonaro fez, ninguém mais fez, e o Malafaia morre de medo, por exemplo, de um Tarcísio de Freitas ser o candidato, porque o Tarcísio não vai honrar esses acordos, esses combinados com o Malafaia. Muito bom, Fiaro, excelente explanação sua. Agora, do ponto de vista moral, assim, dessa coisa de abuso, de escândalos sexuais dessa turma aí, eles podem tudo porque faz parte da corriola também. Você tem razão, essa coisa da Michelle, o passado dela, insinuando alguma coisa ligada à prostituição, né? Acho que é isso que pega. Não vai ter efeito nenhum, né? Porque eles esperam mesmo que aí ela limpou a vida pregressa ou lavou a biografia quando entrou na igreja, né? Ela vai ser colocada como Maria Madalena, pode ter certeza. Limpou os pés de Cristo, limpou todos os seus pecados. Cristo disse, vai, não peque novamente para outra, para adúltera. Então, essas mulheres que passam por Cristo, que Cristo dá o recado, é isso que vai ficar dito. Então, no máximo que eles vão fazer é tentar mexer na cronologia, dizendo que isso aqui que falam que aconteceu depois dela já ser batizada, na verdade não foi depois, foi antes, depois que ela batizou, ela não fez mais isso e tudo mais. Alguém para entrar no lugar do Bolsonaro e agradar o Malafaia vai ter que fazer o que o Bolsonaro fez, se batizar nas águas do Jordão, que se batizou lá com o pastor, aquele que está preso, né, o Everaldo. Né? É interessante até o Caio Fábio, quando teve aqui a última vez, aliás, tem que chamar o Caio de novo. Quando o Caio Fábio teve aqui a última vez, ele falou que quando ele faz as excursões dele para a Terra Santa e as pessoas pedem para ele batizar elas, ele não batiza elas ali no Jordão e ele sempre diz para elas, vocês querem que eu batize vocês no Jordão? Nós vamos nos deslocar mais tantos quilômetros lá para a nascente do Jordão, porque aqui onde o Malafaia foi... ele disse que ali é tomado por cloriformes fecais, que aquela parte ali tem tanto turista que vai ali fazer isso, que aquela água está podre. Ele falou que ali não tem nenhuma condição. Então ele batiza o pessoal na nascente do Rio Jordão, e não ali. E você me contou que o Caio Fábio mencionou também de um negócio de turismo sexual envolvendo esses rolês aí para a Terra Santa. Na verdade, não é um turismo sexual. Claro, no frigir dos ovos torna-se um turismo sexual, mas não é um turismo sexual, é uma questão simbólica e até de status para a menina jovem evangélica
em indo à Terra Santa, ter uma relação afetiva e sexual com soldados de Israel. É aquela coisa para colocar no currículo, entende? Então, isso o Caio Fábio falou que viu diversas vezes. Pessoas que foram com ele, inclusive, excursões que foram com ele, mulheres, jovens adultas, procurarem soldados de Israel e depois ainda contarem vantagem porque deitaram com aquele soldado em tal noite. Então, uma coisa fabricada assim, como se aqueles soldados fossem soldados do rei Davi, na antiguidade bíblica, entendeu? Então, deitou com um soldado do rei Davi, logo com um homem santo, né? Porque, para eles, o Deus é o Senhor dos exércitos, né? Então, cria toda essa simbologia que acaba tendo uma conotação de turismo sexual, evidentemente, mas vão para garantir isso e dizer que deram para um varão ungido. Entendi, que loucura, hein? Quer dizer, tá tudo ligado a esse tipo de exploração também, né? A menina vai para lá e se encanta com o soldado. E vice-versa, os caras com as soldadas também de Israel, que são. Isso é bastante comum. Estrelas de vídeos com uma conotação sexual, né? Elas são bonitonas, elas são, sei lá, umas valquírias, tal. Isso aí para essa turma de evangélico tarado é uma atração a mais, né? Claro, e é importante a gente lembrar que se a gente vai lá viajar um pouco pelo Antigo Testamento e essa questão de Senhor dos Exércitos e coisa, como foi que Davi casou com Betsaba, que alguns chamam de Betsaba, outros de Bathsheba, tem várias formas de pronúncia, né? O Betsabá é que depende ele viu. Sim, ele vê ela se banhando, mas daí ele providencia que ela se torne viúva. Sim. E de que forma que ele providencia, né? Ele manda um mensageiro transferir o marido dela de batalha. Pergunta aonde está a pior batalha, onde é que eles estão perdendo, é informado, ele manda um mensageiro mandar o cara se deslocar lá para aquela pior batalha, para ir para frente da batalha na infantaria, para o cara morrer e ele poder casar com ela. Aí nasce o primeiro filho dele com ela, o primeiro filho morre, porque Deus tira o filho dele como forma de pagar esse pecado, e aí tá tudo tranquilo. Aí nasce o segundo filho, que é Salomão, que torna-se, então, o mais inteligente dentre os inteligentes, que vai escrever Eclesiastes, vai escrever Cântico dos Cânticos, entre outros livros. Aí vem o Caio Fábio aqui e nos diz, vamos parar com essa história de dizer que Salomão era inteligente. Salomão era um bruxo pervertido, com mais de 1000 mulheres, que vivia na libertinagem, e vocês evangélicos ficam endeusando o cara. Palavras do Caio Fábio aqui na última live. Que ótimo. Um bruxo sensacional.